Primeiro, a minha saudação ao presidente. Eu sou funcionário do Banco do Brasil com muito orgulho. Eu compreendo a vossa posição, no sentido de que Vossa Senhoria pessoalmente tem a preferência pela privatização do banco. Sei também que o ministro Paulo Guedes tem a preferência também da privatização do banco. Eu confesso que eu não sei a preferência do presidente Bolsonaro, porque uma hora ele diz que ele acha aquilo e outra hora ele diz que vai fazer o que o ministro Paulo Guedes determinar. E que o ministro Paulo Guedes tem a autoridade e a autonomia sobre a questão econômica e que é ele quem fala pela economia. Então isso gera uma instabilidade e uma incerteza quanto à definição do norte, do rumo, da direção que o Banco do Brasil toma. E nesse aspecto eu me preocupo exatamente pelas manifestações que vejo em relação à privatização. Até porque elas atingem cheio a credibilidade do banco, criando uma instabilidade, uma estabilidade econômica, financeira, funcional, né, sobre todos esses aspectos. Tanto é que essas manifestações desestimulam os próprios servidores, os próprios trabalhadores do banco, que, como alguns dizem, têm uma importância relevante, e eu digo que eles são o próprio patrimônio do banco. Talvez o maior patrimônio do banco sejam os seus próprios servidores. Mais do que isso, me permito dizer, de forma enfática, o banco não é do governo, não é dos funcionários, o banco é do Estado brasileiro. E o Estado brasileiro, ele é permanente, o governo é passageiro. E aí, nesse aspecto, na mesma linha, na medida em que a direção do banco se manifesta, o Ministério da Economia se posiciona pela privatização do banco, isso deprecia o valor econômico do banco. A própria CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, ela tem uma responsabilidade sobre isso. Daqui a pouco o banco vai ter que responder como um fato relevante, afinal de contas, é da boca para fora, o banco está operando isso, é só um sentimento. Então, vai falando, as pessoas começam a achar que realmente aquilo que estão falando é exatamente o que está acontecendo. Então, por isso eu faço toda essa manifestação, que ela é, eu diria assim, preventiva, no sentido de nós colocar um ponto final, nós temos que definir isso, né? Porque se não vão privatizar, tem que deixar claro, não vai ser privatizado. Então, eu deixo essas afirmações, até porque o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e o BNDES junto, são o tripé de sustentação econômica do país na sua história, no seu passado, no seu presente e eu arrisco dizer, sem sombra de dúvida, no seu futuro. O banco é excelência. Então, por que nós brincar com uma coisa séria que é do Brasil, que é do Estado brasileiro, e que é importante que a gente tenha o Banco do Brasil vivo. Se matarem o Banco do Brasil, mato a alma do Brasil. Se matar o Banco do Brasil, mato a essência da capacidade econômica desse país. Nós vamos à bancarrota no agronegócio, se matarem a Caixa, nós vamos à bancarrota no social, e se matarem o BNDES, nós vamos à bancarrota no empreendedorismo do Brasil. Esses três entes precisam ser respeitados, e o Banco do Brasil, mais do que tudo. Deputado Pompeu fez uma provocação aqui que se deve ouvir ao ministro Paulo Guedes ou ao presidente Bolsonaro na questão da privatização do Banco. Não tem dúvida nenhuma que é o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro deixou claro que não iria privatizar o Banco do Brasil, me deu um meio puxão de orelha ali, e é isso. Quer dizer, nós podemos discutir aqui, em tese, a questão da privatização do Banco do Brasil. Eu posso demonstrar aos senhores, pelo menos no meu ponto de vista, que seria vantajoso para o Banco do Brasil, mas nós estaríamos chovendo no molhado, né? Porque a decisão não está tomada, né? Desmotivação da equipe, quando eu falo em privatização. Não está havendo, certamente, desmotivação da equipe. A motivação da equipe de funcionários do Banco do Brasil está no ponto mais alto da história do Banco do Brasil. E os resultados, isso é pesquisa da área de recursos humanos. E os resultados mostram isso, né? E eu sinto isso quando visito as diversas áreas do banco. A nossa administração tem um apoio absoluto. É óbvio que tem sempre discordâncias em todo lugar,
né? Eu já administrei outras empresas e outras empresas públicas no passado. Sempre tem mas o grosso do funcionalismo, o grosso do funcionalismo que realmente rala, que é eficiente, ele está satisfeito com a administração atual do banco, né?